Fala galera, aquele bom dia, boa tarde, boa noite muito especial para você do curso de Engenharia Civil de Produção. Sejam bem-vindos a mais uma aula e o assunto da nossa aula será associação mista de resistores. Em aulas anteriores eu já ensinei para vocês o que é uma associação em série e ensinei para vocês o que é uma associação em paralelo. Vamos só recordar aqui algumas características importantes desses dois tipos de associação, tá? Quando eu trabalho com associação em série, eu tenho aqui a minha corrente, ela passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo resistor, passa pelo terceiro resistor. Ela está ligada numa fonte, essa fonte ela pode estar fazendo uma força aqui, por exemplo, de 127 ou 220 volts. E aí eu tenho resistor 1, resistor 2 e resistor 3. A principal característica que define uma associação em série é que a corrente ela não se divide, ela tem um único caminho para ser percorrida. Por exemplo, ela sai aqui dos 127 volts, passa por aqui, ó, vem fazendo todo esse caminho, passa por esse resistor, passa por esse outro, e ela fecha por aqui e continua esse processo de forma infinita. Então, na resistência em série, o que eu ensinei para vocês? Que eu posso trocar esses três resistores aqui por um único resistor equivalente, ou resistor total, é a mesma coisa, que é a soma dos três resistores, R1 mais R2 mais o R3. Aprendemos também na associação em série que eu tenho que a corrente ela se mantém a mesma, então a corrente que sai aqui embaixo, ó, ela é a mesma que passa nesse resistor, é a mesma que passa no segundo, é a mesma que passa no terceiro. Então a corrente total é igual à corrente que passa no primeiro, que passa no segundo, que passa no terceiro. No segundo igual no terceiro. E outra informação bacana que vocês precisam lembrar é que na associação em série, que é aquelas das luzes de Natal, a nossa tensão, ela muda, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma tensão de 127, um pedacinho dessa tensão vem para o primeiro, um pedaço vem para o segundo, um pedaço vem para o terceiro. Ela vai mudando, o 1, o 2, o 3. Então vamos supor que fosse 127, para cá vem 100, para cá vem 20, então o restante que falta, o 7, vai para o terceiro resistor, tá? Então eu posso escrever que a tensão total é igual à tensão do primeiro, mais do segundo, mais do terceiro. Muito bem, pessoal, essa é a característica da em série. Depois nós falamos e comentamos na aula anterior sobre o tipo de associação chamada associação em paralelo. E esse tipo de associação, pessoal, ela tem uma característica que a corrente dela muda, ela se divide. Por isso que eu disse para vocês que a associação em paralelo é um exemplo típico da nossa ligação em casa, tá? Eu vou explicar isso um pouco melhor aqui para vocês. Então, eu comentei o seguinte, que na associação em paralelo, suponho que eu tenho aqui, ó, eu subo para cá, eu tenho um resistor R1 passando por aqui, eu tenho aqui embaixo um resistor R2 por aqui, e aqui eu tenho um terceiro resistor que eu vou chamar esse resistor de R3, tá? São três resistores. Esses três resistores eles estão ligados em uma fonte aqui no caso, por exemplo, ó. Vamos colocar aqui agora um 220 só para mudar um pouco. Beleza. Quando eu trabalho com esse tipo de resistência em paralelo, a minha tensão ela é a mesma. É o que acontece na nossa casa. Você liga a televisão no 127 volts, você liga o seu celular no 127, o liquidificador você também trabalha no 127. Então você trabalha nesse sistema. Ela funciona desse método aqui. A corrente ela sai por aqui, ela passa por aqui, ela sobe, ela vem por aqui, ela vai subindo, ó, e passa por esse resistor. Tá vendo, ó? Mas quando a corrente ela chega nesse ponto aqui, ó, ela se divide. Parte dessa corrente ela sobe por aqui. A outra parte da corrente, pessoal, ela segue pelo resistor 2. Tá vendo que a corrente agora ela está mudando de posição. E a outra parte da corrente ela desce aqui, ó, passa pelo terceiro resistor. E aqui nesse ponto, uma característica importante, nesse ponto aqui, ó, as três correntes que se dividiram aqui tinha uma corrente I. Elas vão se encontrar novamente aqui. Então, se veio para cá a corrente 1,
aqui embaixo veio a 2 e aqui veio a 3, elas se encontram no final e a minha corrente que estava saindo aqui, ela volta para cá, que é a I1 mais a I2 mais a I3. Então o que eu posso falar para vocês, pessoal, com toda certeza, é que quando a ligação é em paralelo, a minha corrente total ela vai se dividindo em cada resistor que ela passa. Então eu escrevo que I1 é igual a I2 mais I3. Repara que ela é contrária, ó, observa aqui, a quando ela está em série. Por outro lado, se a minha corrente muda na ligação em paralelo, alguma coisa precisa não mudar. E o que não vai mudar no caso é a nossa tensão. Então, se ela está saindo aqui, ó, ligada no 220, chega a 220 no primeiro, 220 no segundo e 220 no terceiro. A tensão não altera. Então, a tensão total é igual à tensão que passa pelo primeiro resistor, que é igual à tensão que passa pelo segundo, que é igual à tensão que passa pelo terceiro. E eu disse também para vocês que eu posso determinar o resistor equivalente. Lembrando novamente, pessoal, o que é um resistor equivalente? É quando eu posso pegar todos os resistores que eu tenho e trocar por um único resistor que mantém a mesma eficiência. Enquanto no em série o meu resistor equivalente é a soma de todos os resistores, quando eu trabalho em paralelo, o meu resistor equivalente ele é o inverso deles, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantos resistores eu tiver. Repara que é bem o inverso desse aqui, ó. Se você for inverter isso aqui, ó, você vai encontrar o resistor equivalente do paralelo. Muito bem, pessoal. Eu também ensinei na aula anterior para vocês, fazendo uma revisão rápida aqui, que existe um método um pouco mais rápido para eu poder calcular, e eu vou revisar isso durante essa aula para vocês, que é o nosso resistor equivalente, que é o produto pela soma, tá? Então, durante a aula eu reviso com vocês. Muito bem. Então, nessa aula eu vou apresentar agora para vocês o que eu chamo de resistores de associação mista. A palavra misto quer dizer eu tenho os dois. Eu tenho uma ligação em série e eu tenho uma ligação em paralelo no mesmo resistor, tá bom? Copie o resumo aqui que eu vou apagar ele para a gente poder utilizar esse espaço e eu mostrar para vocês com maior detalhe. Então, apagando aqui agora, ó, essa parte toda eu vou deletar. O exercício fala: considere o circuito apresentado abaixo. Repara que nesse circuito eu tenho algumas associações em série e eu tenho algumas associações em paralelo. Aqui, ó, se você observar com um pouco mais de cuidado, pegar aqui uma linha, aqui, ó, tá em série, ó. Por outro lado, ó, tudo isso aqui tá em série. A corrente, se só tivesse isso, a corrente faria esse caminho aqui, ó. Faria aqui, depois continuaria aqui, ó, iria fazendo esse processo. Mas além dela estar em série, ela tem uma outra parte aqui também que faz ela sair daqui, ó, e dividir a corrente, ó. Ela também tem um paralelo aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela pode sair daqui, pode passar por aqui, ó, descer por aqui e chegar aqui. Isso aqui é o que a gente chama de associação em paralelo. Então eu tenho mista e paralelo no mesmo exercício. Como que eu começo a resolver isso? Primeiro, pessoal, o grande segredo é eu conseguir começar a acabar com a associação em paralelo. Eu vou finalizando a associação em paralelo, eu vou tentando tirar ela. Então aqui, ó, o primeiro passo é a gente pegar esses dois aqui, ó, que está em paralelo. E eu vou trocar esses dois por um único resistor, fazendo a resistência equivalente. Então eu tenho de cá um resistor de 30, de cá eu tenho um resistor de 60. Lembrando que eu acabei de revisar com vocês, para eu calcular resistor equivalente em paralelo, eu tenho que lembrar que ele é dado por essa fórmula aqui, ó. 1 sobre meu R1 mais 1 sobre meu R2. Só que eu disse também que vocês podem fazer de um jeito um pouco mais rápido. Eu demonstrei na aula para vocês essa fórmula, que o nosso resistor equivalente ele pode ser feito por essa fórmula aqui, ó. É o produto dos dois resistores dividido pela soma dos resistores, ó, R1 mais R2. Os nossos dois resistores é um resistor de 30 e um de 60. Então 30 ohm
e 60 ohm. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou substituí-los aqui. Resistor equivalente é igual 30 vezes 60, 30 mais 60. Vamos fazer isso daqui. Agora eu sei que 30 vezes 60 dá 1.800, ó. E 30 mais 60 dá 90. Eu vou cortar aqui, 180 dividido por 9 dá 20. Então o que eu estou dizendo para vocês? Que esses dois resistores aqui, ó, o de 30 e o de 60, pode ser trocado por um único resistor de 20. Foi o cálculo aqui, ó. Legal, professor, até aí tá tranquilo. Nossa, pessoal, show de bola. Agora vamos avançar mais um pouco. Olha o nosso desenho como ficou. Quando eu tiro esses dois, o desenho ele fica desse jeito aqui, ó, igual vocês estão vendo. Vou colocar aqui do lado, ó. Vai ficar aqui um resistor de 60. Para cá vai ficar um outro resistor de 10. Para cá eu tenho um outro resistor aqui, ó, bem pertinho desse aqui, ó, de 10 também. Tá acompanhando aí, moçada? E aqui, ó, que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que aconteceu. Esse pedaço todo aqui, ó. Agora eu troco por um único resistor de 20 ohm. Foi isso que aconteceu. Aqui agora, ó, vai continuar o meu resistor de 40. E esse pedacinho aqui, o meu resistor de 20. Então eu peguei esses dois camaradas aqui, ó, onde eu circulei para vocês, e troquei por um único de 20. Beleza, eu estou fechando, ó, todo o meu circuito. Agora, pessoal, presta atenção no detalhe. Eu preciso sumir com mais alguma coisa. E repara comigo que agora aqui eu tenho uma associação em série. Olha o caminho que a corrente está fazendo aqui, ó. Ela está passando, passando e chegando. Repara comigo que a corrente ela não está se dividindo. Ela passa pelo resistor de 10, depois passa pelo outro de 10 e passa depois pelo de 20. Como agora eu tenho uma resistência em série, vamos lembrar que eu posso trocar tudo isso por um único resistor, ó. Mais R3. E qual que vai ser o único resistor que eu troco isso, ó? De 10 mais o de 10 mais o de 20. Lembrando que a associação em série eu somo os resistores. Então eu tenho aqui, ó, 10 mais 10 é 20, com 20, 40 ohm. Pessoal, eu vou trocar agora esses três resistores aqui por um único resistor de 40 ohm. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Olha aqui no desenho embaixo para vocês verem. Troquei por um único resistor de 40. Lembra que aqui tinha um resistor de 10, aqui tinha um de 10, ó. E aqui estava o nosso resistor de 20. Estes são os principais resultados. Agora eu vou pegar e vou trocar esses três resistores aqui, ó, por um único resistor. Então vamos lá? Troquei pelo de 40. Aí que quando eu troquei, eu passei agora a ter uma associação em paralelo. Eu estou pegando o circuito aqui, ó, e estou fechando ele, pessoal. Fechei o primeiro ramo, agora estou fechando o segundo. É isso que eu estou fazendo. E agora eu tenho aqui dois resistores, ó, em paralelo. Então, resistência equivalente é o produto pela soma. E eu disse também na aula anterior para vocês, se vocês não quiserem fazer conta, quando os resistores forem iguais, basta você dividir, pegar metade deles. Então aqui eu posso pegar o 40 e dividir pelo 2, porque eu tenho dois resistores, vai dar 20 ohm. Então basta você também pegar metade. Mas se você quiser verificar que isso é verdade, eu vou te provar, ó. 40 vezes 40, 40 mais 40. Dá 1.600 sobre 80. Isso daqui vai dar um resistor equivalente de 20 ohm. Pronto, ó. Agora, o que eu fiz? Eu troquei esses dois camaradas aqui por um único resistor agora de 20. Foi isso que a gente fez. E olha como que o desenho ficou aqui, ó.
Ficou um de 60. Olha o de 60 que estava aqui, veio para cá. O de 20 que estava aqui, continuou aqui. E esses dois de 40 eu troquei por um único de 20. Muito bem, pessoal. Estão acompanhando aí tranquilo na aula. Qualquer coisa vocês vão me chamando. Então agora eu vou trocar por um único resistor os dois. E vou olhar. Eles estão em série ou estão em paralelo? Se a corrente se dividir, pessoal, é paralelo. Se a corrente não se dividir, eles estão em série. Ó. A corrente aqui não está se dividindo. Ó. Tá vendo? Então eles estão em série. Eu vou lá e troco. Resistor equivalente é igual 60 mais 20. Eu somei porque essa resistência ela está em série. E aí vai dar um resistor equivalente aqui no total de 80 ohm. Então agora eu vou trocar esse resistor de 60 e esse resistor de 20 por um único resistor agora de 80. Então observa aqui com calma o que foi que eu fiz. Ó. O de 20 virou o de 80, o de 60 que estava aqui sumiu. E aí pronto, pessoal. Agora é só você calcular esses dois. E vai fazer o mesmo caminho. Está em série ou está em paralelo? Está em paralelo, porque a corrente se dividiu. A corrente, pessoal, ela está saindo daqui, ó. Ela está fazendo esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Essa é a nossa ligação de casa. Aí quando a corrente sobe aqui, passa aqui, ó. Ela chega nesse nó, parte dela desce, parte dela segue o caminho para frente. Tá bom? Como ela está em paralelo, a gente sabe que o resistor equivalente aqui, ó, é igual R1 vezes R2, o meu R1 mais o meu R2. Então, o nosso resistor equivalente aqui será 20 vezes 80, 20 mais 80. Isso daqui vai dar 1.600 sobre 100 e o nosso resultado é 16 ohm. E aí, concluindo todo esse exercício para vocês, eu estou dizendo que eu posso trocar todos esses resistores aqui, ó, por um único resistor de 16 ohm. Muito bem, pessoal. Agora eu vou resolver com vocês alguns exercícios da apostila para que a gente possa treinar toda essa teoria que foi trabalhada, tá? Então eu vou começar aqui pelo exercício número 1. Ele pede para que a gente determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte figura que vocês estão observando, tá? Então, esse tipo de ligação, primeiro para vocês entenderem, parem de enxergar os resistores como um monte de curvinhas. Vamos enxergar os resistores como ligações. Resistor tem numa lâmpada, tem num ferro de passar, tem num chuveiro. Então aqui é como se eu tivesse a minha ligação total da residência aqui, ó. Ela está fazendo essa ligação aqui, ó. E da minha casa está saindo uma corrente aqui. E a gente está fazendo essa ligação para, no caso aqui, se vocês observarem, 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos, tá? É isso que está acontecendo. Para eu calcular o resistor equivalente, eu preciso sumir com alguns resistores primeiro. O mais ideal, o nosso bom senso diz aqui que o interessante seria eu finalizar com esses três aqui, ó. Esses três estão em paralelo, eu vou trocar esses três em paralelo por um único resistor. É isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou vir aqui, ó, resistor equivalente. Eu vou encontrar do de 4 ohm, 4 ohm e 4 ohm. E eu vou trocar esses três por um único resistor. Lembrando que a nossa resistência em paralelo, ela pode ser feita pela fórmula, ó. É o R1 vezes o R2, o R1 mais o R2. Isso aqui, pessoal, é o produto dividido pela soma, tá? Produto por soma. Então eu tenho aqui 4 vezes 4, 4 mais 4. Lembra também que eu posso achar metade, né? Quando eu tenho dois resistores iguais, eu posso trocar por um único resistor que dá metade. Então vocês podem observar que 16 aqui dividido por 8 dá de 2. Então esses dois aqui, ó, viram um único resistor de 2.
Agora eu vou fazer de novo, ó. Eu troquei esses dois aqui por um único de 2. Tá faltando agora o terceiro. Então eu vou fazer o de 2 ohm aqui com o de 4. Então o resistor equivalente vai ser o produto 2 vezes 4, ó, esse daqui com esse de baixo, vezes a soma deles, ó, 2 mais 4. Eu vou ter aqui 8 sobre 6. E se eu dividir 8 por 6 aqui, vamos ver qual que será o nosso resistor equivalente aqui. 8 dividido por 6 dá 1,34. Então eu troco isso aqui por um único resistor de 1,34 ohm. Certo, pessoal? Até aí tranquilo, né? Troquei os três por um único resistor. Agora, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou lembrar que agora eu passei a ter aqui uma associação em série. Eu vou fazer o desenho aqui para ficar bem claro para todo mundo, ó. Eu passo a ter aqui um de 4 ohm, esse de 4 ohm. Esses três aqui foram trocados por um único resistor de 1,34 ohm. E agora aqui eu tenho um outro resistor aqui de 4 ohm. Pronto, agora acabou. Eu posso somar esses três resistores e eu vou encontrar qual é o meu resistor equivalente. Lembra que eles estão em série? É 4 mais 1,34 mais 4. Então 4 mais 4 mais 1,34. Vai dar como resultado 9,34 ohm. Muito bem, pessoal. Essa questão número 2 eu vou pedir para vocês terem a maior atenção, porque é uma questão muito importante, tá? Ela exige que a gente tenha uma interpretação mais ampla do exercício, porque ela não pede só para que vocês calculem aqui o resistor equivalente. Ela pede outras informações, tá? Então agora começa a ficar um pouco mais complexo. Então vai lá, toma uma água e vem comigo, pessoal. Entre o ponto A e B é aplicada uma tensão de 60 volts. Então entre esses dois pontos aqui, ó, aqui e aqui, eu tenho uma tensão de 60 volts. A nossa corrente, ela faz esse caminho. Ela sai daqui, ó, ela vai vindo por aqui, ela passa por esse resistor aqui, ela chega aqui nesse ponto, ó, parte dela desce, parte dessa corrente aqui, ó, ela vai seguindo esse caminho. Tá vendo? Aí aqui, ó, essa continua descendo, essa vai vindo por aqui, ó. É isso que está acontecendo. E a corrente, ela está saindo desse ponto aqui, ó, dessa parte, e ela está se distribuindo em todo o sistema. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu sei que eu tenho uma tensão aqui de 60 volts. Essa é a nossa tensão. Eu não tenho o valor da corrente e eu não tenho o valor desse meu resistor. O primeiro passo que eu quero encontrar com vocês antes de entrar no exercício, e vocês vão entender durante o exercício por que isso é importante, é o valor da corrente total. Então a nossa tensão total ela é de 60 volts. Eu não posso falar que aqui é 60, que aqui é 60, que aqui é 60, porque aqui eu tenho um sistema misto, eu não tenho um sistema em série ou só em paralelo. Se fosse somente em paralelo, todos também seriam 60 volts, tá bom? Essa é a primeira parte que eu quero que vocês observem. Segunda parte, se a minha tensão total é 60 volts, para que eu consiga encontrar a corrente total, o meu I total, eu preciso do meu resistor total. E para eu achar o meu resistor total, é igual eu venho falando toda essa videoaula para vocês, é o que eu vou fazer aqui no canto. Primeiro passo, eu gostaria que vocês observassem que isso daqui, ó, tá tudo em série, ó. Esse resistor com esse de 3 e com esse de 2, eles estão em série, a corrente percorre um único caminho. Então eu vou trocar primeiro esses três resistores por um único resistor, que é o meu R1 mais o meu R2 mais o meu R3. Então o nosso resistor equivalente aqui vai ser 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5 dá 10. Então vocês vão trocar esses três resistores por um único resistor de 10 ohm. Eu vou fazer um esqueminha como que ficaria essa troca, ó. Coisa simples, tá bom? Vai ficar assim mais ou menos. Aqui vai vir, ó, um resistor. Aí aqui a gente vai ter um ponto do nó. Aí aqui, ó, vai vir outro resistor. Aqui vai vir outro resistor. E aqui
eu tenho meu nó. Olha o que está acontecendo. Aqui, pessoal, ó, tá passando o primeiro resistor nosso. E esse primeiro resistor é de 6 ohm, certo? Aqui embaixo eu tenho meu outro resistor de 4 ohm. Aqui no meio eu tenho o meu resistor de 10 ohm. E esses outros 3 resistores aqui, ó, esse de 2, esse de 3 e esse de 5, foram trocados por um único resistor, e esse único resistor agora é de 10. Agora eu ainda preciso continuar reduzindo. Então agora para eu reduzir eu vou pegar esses 2 resistores aqui, ó. Tá? Eu vou pegar esse com esse, ó, esses 2. Repara que esses 2 eles estão em paralelos. Então eu posso trocar esses 2 resistores por um único resistor de 5. Lembra que para eu fazer essa conta, eu pego o produto dos 2 resistores e divido pela soma deles. Faça aí a continha que vocês vão ver que vai dar 5. Então o meu exercício ele se reduz a isso aqui agora, ó. Ele vai vir aqui. E aqui no de 10 vira um único resistor de 5. E agora, para eu calcular o resistor equivalente final, que é o nosso resistor total, eu quero que você observe aqui que isso daqui agora está em série, ó. Esse com esse, com esse e com esse. Esses 3 resistores estão em série. E para eu calcular o resistor em série, eu faço a soma dos 3. Ó. O total agora é 6 mais 5 mais 4. 6 mais 5 dá 11, 11 mais 4 dá 15. Então, o nosso resistor total aqui é de 15 ohm. E por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora eu consigo trocar todos esses resistores por um único resistor de 15 ohm. E aqui fica fácil. Agora eu descobri qual que é o valor da corrente total. Eu sei que U é igual a R vezes I. Eu sei que a minha tensão é de 60. O meu resistor é de 15. Eu quero descobrir o valor da corrente. Aí você vai pegar o 60, vai dividir pelo 15. A sua corrente aqui vai ser de 4 amperes. O que está acontecendo aqui? Ó? A corrente, pessoal, ela sai daqui com 4 amperes. Tá vendo? Ela vem com 4 amperes. Passa aqui com 4 amperes. Quando essa corrente encontra esse nó aqui, ó, ela chega aqui, essa corrente ela se divide. Parte dela desce para cá e parte dessa corrente passa por esses resistores aqui, ó. Muito bem. E aí, dá para eu descobrir qual que é a corrente que desce, qual que é a corrente que passa, o que eu consigo tirar de informação disso daqui? Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Agora tem um macete, pessoal, vou até apagar aqui para vocês entenderem e ficar mais claro, ó. Aqui, pronto. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui eu apago. Aí. Todo esse nosso sistema, todo esse sistema aqui, ó. Esse cara, ele está sendo abastecido aqui, ó. Aqui. 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 Aqui e aqui. Todo ele está sendo abastecido com 60 volts. Todo esse sistema está com 60 volts. Se eu olhar aqui, ó, todo esse sistema aqui só, ele também está abastecendo com 60 volts. É como se ele tivesse em série. Então, eu não posso falar que todo o meu sistema tem 60 volts. Eu posso falar que o primeiro ramo dele, esse que está de laranja, se eu somar esse primeiro camarada, o segundo camarada e o terceiro camarada, todos eles dão 60 volts. Se eu pegar aqui agora, ó, e juntar esse sistema todo e somar toda essa tensão aqui, ó, que tensão que é essa que eu estou somando? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Todo esse também vai dar 60 volts. E aí, pessoal, por que essa informação ela foi importante, tá? Eu quero que vocês agora, ó, focalizem aqui nesse pedaço, ó. Eu sei que, eu vou apagar aqui, vou deixar só essa parte que está de laranja. Eu sei uma coisa, uma informação importante, que a minha corrente que está saindo aqui de 4 amperes,
que é essa corrente aqui, 4 ampere, ó, 4 ampere, ela vem aqui, ela passa por aqui, ela chega nesse meu resistor de 6 ohm com 4 ampere. Somente quando ela chega aqui, ó, essa corrente de 4 ampere, que ela vai se dividir. Então vamos supor que desce para cá meio ampere, uma suposição. Então para cá vai seguir o restante que saiu. Falta então 3,5 ampere. Estou fazendo uma suposição com vocês. Então estou aqui, ó, consigo já obter algumas informações, ó, do primeiro resistor. Eu sei que aqui a nossa corrente que está chegando, ela é de 4 ampere. Eu sei que o meu resistor ele vale 6 ohm. E eu consigo descobrir a tensão que passa nesse meu primeiro ramo aqui. Então eu sei que tensão é o resistor vezes a corrente, a primeira lei de Ohm. Então 6 vezes 4 vai dar aqui um valor de 24 volts. Ó. Então aqui eu já sei que é um resistor de 6, numa tensão de 24, numa corrente de 4. Pronto. Primeiro eu já descobri. Agora olha que interessante o que eu vou fazer aqui com vocês. Olha essa informação valiosa que eu disse para vocês. Eu vou colocar ela de novo e vou pintar ela de outra cor. Ó. Todo esse pedaço aqui, todo esse pedaço, ó, esse pedaço, ele tem uma tensão de 60 volts. Não o sistema todo, tá bom? Todo esse está abastecido por 60. O que eu posso também olhar daqui? O que eu consigo tirar de informação? Eu consigo descobrir quanto que está chegando de tensão nesse camarada aqui embaixo, ó. Esse aqui agora. Como que eu vou fazer isso aqui com vocês, ó? Eu sei que o nosso resistor aqui, ele é de 4 ohm. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho da linha, ó. O resistor é de 4 ohm. Eu sei que a corrente aqui também, pessoal, ela vale 4 ampere. Por que 4 ampere? É isso que a maioria dos alunos confundem. Se saiu 4 ampere, vamos supor que desceu para cá 1 ampere. Então 3 ampere vieram para cá, estou supondo. Então 3 ampere, ó, não mudou, continuou aqui. A corrente continuou. 3 ampere continuou aqui, ó. Até chegar aqui veio 3 ampere, mas tem 1 ampere que desceu também. Então concorda comigo que a corrente ela se encontrou nesse ponto novamente e ela continuou atendo aqui os 4 ampere dela. Então ela se dividiu, parte dela desceu, parte da corrente foi para frente e nesse ponto que eu marquei para vocês elas se encontraram, tá bom? Elas fizeram esse movimento aqui. Então aí eu consigo tirar uma conclusão daqui, ó. Eu só supus que era 4 e 1, tá bom? Não sei quanto que vale. Eu consigo descobrir qual que é a tensão nesse ponto. Então eu vou lá, aplico URI novamente. Faço a fórmula aqui do URI, ó. Eu sei que U é igual a R vezes I. Então vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 volts. Agora, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar de azul, de verde, para não confundir vocês. Esse resistor aqui, ó, que eu estou grifando aqui em cima, ele está chegando 24 volts. Esse resistor que está aqui embaixo, eu calculei ele com vocês agora, e esse camarada está chegando 16 volts. Eu disse para vocês o seguinte, que todo esse pedaço aqui que eu estou passando de azul, ele está sendo alimentado por 60 volts. Então eu tenho uma conclusão daqui. Eu posso tirar uma conclusão. Se tudo está abastecido por 60 volts, eu vou subtrair os 16 volts do cara de baixo e vou subtrair os 24 volts do camarada de cima. Esse de 10 ohm aqui, ó, é a tensão que falta para mim. Então eu tenho 60 menos 16 menos 24, ó. 60 menos 16 menos 24 vai dar 20. Então eu tenho aquele resistor sendo abastecido por 20 volts. Nossa, professor, que trem difícil, hein? Agora, para que tudo isso? Porque no item A, moçada, ele pergunta para vocês qual é a corrente que passa no resistor de 10.
Agora eu consigo descobrir a corrente, porque eu sei que no resistor de 10 passa 20 volts de tensão. No meu resistor de 10 é um resistor de 10 ohm, tá aqui. E eu consigo descobrir o valor da corrente agora aplicando a fórmula do Uri, ó. Agora fica fácil. Então eu tenho 20 aqui é igual a 10 vezes a corrente. Então a nossa corrente é 20 sobre 10, que é igual a 2 ampere. O nosso I vale 2 ampere. Tranquilo até aí para vocês? Bacana? Agora, ó, vamos brincar um pouco mais no exercício. O exercício pergunta qual que é a DDP entre os extremos do resistor de 6 ohm. A gente já calculou isso aqui, ó, no resistor de 6 ohm, no resistor de 6 ohm, a DDP, que é a tensão, ela vale quanto aqui? Se vocês observarem, a nossa tensão vale 24 volts. Tá aqui o valor dela, a gente já tinha calculado esse valor aqui, ó. É 24 volts. Agora, moçada, ó, eu vou finalizar esse exercício fazendo ele completo com vocês. Eu vou aumentar aqui, queria que vocês prestassem bastante atenção nesse detalhe. Tá ficando longa a aula, mas é importante isso. Eu sei, deixa eu tentar apagar aqui, ó. Aí e aqui. Pronto. Eu sei que a corrente saiu com 4 ampere. E eu percebi que 2 ampere dessa corrente desceu. Se 2 ampere desceu, 2 ampere fizeram esse caminho aqui, ó. Os outros 2 ampere veio para cá, ó. Certo? Porque saiu daqui, nesse canto, 4 amperes. Então eu sei que a corrente que está abastecendo aqui esse resistor também é de 2 ampere. Como ele está em série, não muda. Aqui também é 2 ampere. E aqui também é 2 ampere, ó. 2, 2 e 2. Fechou. Eu consigo então descobrir qual que é a tensão em cada um deles. Lembra da fórmula do Uri, ó? R vezes I? Então é só multiplicar tensão por resistor. Aqui vai dar 4 volts. Aqui vai dar 2 vezes 3 vai dar 6 volts. E aqui vai dar 5 vezes 2 vai dar 10 volts. Então aqui vocês conseguem observar uma coisa já. Olha que interessante o que eu tinha falado para vocês. Se vocês tivessem olhado para mim só nesse cara aqui, ó. Só complementando nosso aprendizado, ó. Se vocês estivessem olhando só nesse camarada, todo ele teria 60 volts. Ele inteiro, completo, teria 60. Então vamos provar aqui, ó. Vamos olhar um por um. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, de roxo agora. O primeiro tem 24 volts. Vou pôr aqui em cima, ó, 24 volts. O segundo aqui, ó, a gente calculou, tem 4 volts. Eu vou dar a volta inteiro no azul. O terceiro tem 6 volts. O quarto tem 10 volts. O quinto aqui tem 16 volts, ó. Se você somar todos esses resistores, você vai perceber que vai dar aqui, ó, 24 mais 4 mais 6 mais 10 mais 16. Deu os nossos 60 volts, ó. E se você olhar também aqui, ó, ele também vai dar os 60 volts. Se você pegar só esse pedaço aqui, só esse pedacinho aqui, e somar só esse ramo, que essa é a parte mais importante da matéria, ó, eu vou ter 24 volts desse camarada, eu vou ter aqui agora, desse cara, 20 volts, já dá 44. Esse outro aqui, eu vou ter 16 volts. E aí, eu somando tudo isso aqui, eu vou ter também 60 volts. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu sei que é um exercício um pouco mais complexo, tá bom? Essa atividade. Mas era pra gente trabalhar todo o conceito da associação em série. Fica com Deus, pessoal. E qualquer dúvida, a gente vai marcar um plantão só para eu ajudá-los nisso aqui.